Pois é, no vídeo de hoje eu tô trazendo pra você as 7 mortes mais impactantes do universo da Marvel. Sim, aquelas mortes que foram um verdadeiro soco no estômago que muitos de nós demorou muito tempo pra se recuperar da pancada. É, meu irmão. E além disso, tem alguns heróis que morreram e não voltaram. E você vai saber quais são hoje aqui. Bora lá, vem comigo! No caminho, eu explico. Bora, galera, beleza? Anderson Silva, bora pra notícia. Pois é, em 7º lugar, eu trago a morte de Charles Xavier. Sim. Mas, pô, peraí, o Professor X já morreu algumas vezes. É, mas essa morte foi extremamente traumática para nós fãs do X-Men. Por quê? Vamos lá. Na HQ Avengers vs X-Men, número 11, meu amigo, o Scott Summers, nosso conhecido Cíclope, pois bem, ele havia recebido o poder da Fênix, da entidade Fênix. Ele havia até dividido o poder um período com a Emma Frost, mas depois ele falou assim, dá cá que é meu, me dá pra mim. Pois é, ele pegou o poder todo da entidade Fênix. E aí, vendo aquele tremendo BO, claro que o nosso querido Charles Xavier foi lá ter um tete-a-tete com o pupilo dele, afinal de contas, né? Ele era o comandante dos X-Men, ele era o soldado 01 do Professor X, e o Professor X chegou pra conversar com ele. E naquilo que ele foi pra conversar com ele, ele fala, ó, meu irmão, tá na hora de parar, acabou. Isso eu dando a versão brasileira, tá? Tá na hora de acabar, parou, meu irmão, para com isso aí já chega, já chega. Ao passo que a entidade Fênix falou sim, chega. E morreu. E fulminou o Professor X através do Cíclope. Pois é, fulminou, não teve conversa, não teve arrego, meu irmão, foi na hora. Uau! Acabou na frente dos X-Men. Olha, o negócio foi tão sério, mas tão sério, que o Cíclope, ele passou a ser um pária durante quase 10 anos, tá? E a gente já sabe que o Wolverine e ele não se davam muito bem. Aí mesmo que azedou ainda a situação deles dois. E ele, meu irmão, vazou, foi tido como traidor, procurado até pelos próprios parceiros X-Men, meu irmão. Se encontrassem ele... E aí, Professor X lá caído, morto pelo próprio pupilo, aquele que ele mais confiava, foi o causador da sua morte. Sabia disso? Sabia não? Pois é, que eu te falo, ó. Essa aqui é a 7ª, vem mais 6 por aí. Bora pra 6ª. Opa, peraí, antes de ir, eu tenho que te pedir um favor, já que você tá aqui, meu amigo, minha amiga, vamos fazer o seguinte, aqui do lado tem inscreva-se. Sim, é rapidinho e você não sabe como ajuda o crescimento do canal. Você clicando aqui do lado no inscreva-se, o YouTube ele vai ver que o canal é relevante, afinal de contas, o número de inscritos resultados do vídeo estão crescendo, então o YouTube, pô, esse canal é relevante, vou impulsionar para esse aqui que também gosta de Marvel, para esse aqui que também gosta de X-Men, para esse aqui que também gosta de Cap. Pois é, ele vai começar a impulsionar para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer o canal e assim a gente possa crescer todo mundo junto. Mas não é só isso, tem também que ativar o sino das notificações, porque com o sino ativo, o YouTube, né, YouTube? Não. O YouTube ele vai te notificar, vai sim. Você entendeu, velho? Bom, o YouTube ele vai te notificar e você vai poder vir aqui assistir com esse bando de loucos que não são poucos e contam com você. Bora lá para as 6 mortes aí que vem impactantes do universo Marvel Comics. Bora lá! Em 6º lugar eu trago a morte de Electra. Pois é, você se lembra, né? Se lembra não? Então vem comigo. Na HQ Daredevil, Demolidor, né? 181 de abril de 1982, a Electra, ela servia como assassina de quem? O Wilson Fisk, o rei do crime. E não é que em determinado momento o Wilson Fisk passa para ela a missão de matar ninguém mais, ninguém menos que o Fog? O amigo do Matt Murdock, sim, o parceirão dele. E é claro que a Electra, sabendo, né, que o Matt Murdock é o Demolidor, a Electra não aceitou cumprir a missão e assassinar o Fog. Mas é aquilo, né, parceiro? Você sabe com quem você tá trabalhando, tem que abrir o olho. Pois é, o Wilson Fisk ficou revoltado, subiu nas tamancas, deu ataque de pelanca e ó... Pois é, o que ele fez? Chamou o mercenário, parceiro, Bullseye. Aí foi lá o Bullseye, meu irmão. E aí o Bullseye pegou e bateu de frente com a Electra. Meu irmão, são quase, minha amiga, meu amigo, são praticamente de 6 a 7 páginas de porrada ininterrupta. Porrada ininterrupta, até que ele finalmente consegue dar um golpe na traqueia da Electra e mata a Electra
O próprio sai, com a Não própria consegue, arma né? não sai. Gente, todo mundo sabe que essa morte foi uma morte devastadora pro Demolidor, que não se recuperou, e a gente sabe que ele foi atrás, né, do mercenário, amor. O hospital que o diga, né? Que ele ficou lá paraplégico, arrebentado, mas a Elektra morreu sim na edição 181 de Demolidor, de abril de 1982. Sabia disso? Sabia não. Bora lá, bora pra quinta. Pois é, em quinto lugar eu trago a trágica morte de Hawkeye. Sim, Gavigode, o Gavião Arqueiro. Tu pensou que o Gavião Arqueiro era imortal? Eu também pensava, né? Eu jurava que era. Mas não é não, parceiro, não é não. Pois é, na revista Avenger, número 502, pois bem, depois que a Wanda sofre lá aquele revertério, que os filhos, ela vê que os filhos não são delas, que era uma projeção do Mephisto, o Mephisto vem e absorve as crianças, a Wanda dá a louca, meu irmão, tipo como foi lá no Multiverso da Loucura, aquelas coisas todas que a gente já viu, né? É bem ruim aquilo ali. Pois é, tipo como foi aquilo tudo, ela dá a louca, e aí o que acontece? Os Kree acabam vindo pra Terra. Meu irmão, ela cria uma guerra, parceiro. As loucuras da Wanda, ela cria uma guerra. E em determinado momento desse embate, quando todos os outros, Visão, Nick Fury, quando os caras estão caídos já, sucumbidos, o Gavião Arqueiro, ele leva assim uma flechada. O Gavião Arqueiro levou uma flechada, é como se fosse flamejante nas costas, e ele sentindo que ele está agonizando, moribundo, pronto para morrer, perdendo as forças, o que ele faz? Ele sobe num jetpad, daquele jetpad Creed, e vai em direção à nave. A nave Creed, a nave mãe Creed, e explode com tudo e se sacrifica ali para resolver a situação. Ele, no caso, a morte dele é uma morte heróica, né? Que é uma morte de mártir, mas ele acaba se sacrificando pelo bem maior de toda a humanidade e dos restantes dos Vingadores que ainda estavam vivos. É claro que mais à frente, né? A Feiticeira Escarlate, né? Ela vai com aquele espanolé dela e traz de novo o Gabigode, que não pode ter, né? Não tem como ter Marvel sem ter Gavião Arqueiro, Hawkeye, né? Não tem como, né? Bora lá, vamos pra quarto, vem comigo! Em quarto lugar é dose dupla. Sim, meu amigo, minha amiga, é dose dupla. Bora lá. A primeira morte trágica que eu trago pra você está em The Amazing Spider-Man 121, que é a morte de ninguém mais, ninguém menos que Gwen Stacy. Pois é, eu fiz até um vídeo há um tempo atrás revelando os motivos que fizeram o Duende Verde lá sequestrar a Gwen Stacy. Se você não sabe, clica lá para você poder saber o porquê dessa situação toda que aconteceu lá na ponte de Manhattan. Pois é. E aí o que acontece, gente? Todo mundo sabe que ela foi sequestrada pelo Duende, o Miranha foi lá tentar salvar o amor da vida dele, mas infelizmente quando o Duende a jogou e ele jogou a teia para poder evitar a queda fatal, ele mesmo foi responsável pela morte de Gwen Stacy com o chicote que causou pelo elástico da teia, né? A teia fez... E aí o pescoço da Gwen Stacy não aguentou. Pois é, gente, foi uma morte trágica em The Amazing Spider-Man 121, com o título de A Noite em que Gwen Stacy morreu. Pois é, foi brabo. E a gente sabe que no número 22, o Miranha vai lá das vias de fato e o Duende Verde morre trepassado pelo seu próprio planador. Que, né, apareceu em live action lá na primeira trilogia do Sam Raimi com o Tobey Maguire. Pois bem, gente, agora a segunda morte do número 4 que eu tô trazendo pra vocês é ninguém mais, ninguém menos que a nossa querida Jean Grey, sim, a garota Marvel, sim, que integra os X-Men originais, né? E aí o que acontece, gente? Na edição dos X-Men, de Uncanny X-Men, número 101, se não me falha a memória, o que acontece nessa edição 101 é o seguinte: os X-Men, eles vão para o espaço para poder salvar uma espaçonave que está à deriva, vindo em direção à Terra. A Jean Grey, usando o poder dela de telecinese, ele acaba, né, ajudando que a nave consiga cair no mar, mas ela é exposta a uma energia que vem de fora, uma energia, né, de outra galáxia, a entidade Fênix. Pois bem, todo mundo pensa que acabou, que ela morreu, porque ela desapareceu, mas ela ressurge das águas já com o uniforme de Fênix. Naquele momento, Jean Grey morreu e nasceu Fênix. Pois bem, alguns episódios depois, mais ou menos no episódio Uncanny X-Men, número 135, a Fênix já estava fora do controle durante a saga da Fênix Negra. Pois bem, e ela, o que ela fez? Ela entrou dentro de uma estrela, fez essa estrela virar supernova, consumindo o poder dessa estrela toda. E é claro, todo mundo sabe, né? Vamos estudar? Supernova, como o Sol, não se surpreenda, algum dia isso vai acontecer aqui. Supernova, a estrela, ela vai, antes de morrer, ela sobreaquece e tal, papapá, e explode. Pois bem, aí o que vai acontecer com o Sol daqui a alguns milhares de anos? Não, agora não, deixa o canal fazer
sucesso, entendeu? Deixa a gente chegar lá, pô. Aí, o que acontece? Explodiu a supernova e destruiu, sim, o planeta e toda a civilização do planeta. Tá, meu irmão, aí o Império Shi'ar, aí o pessoal Kree, aí todo mundo, todo mundo se juntou e falou assim, não, tem que parar essa mulher é doida, a gente tem que parar. Os X-Men foram lá, foram convocados e foram levados a uma arena onde teve uma luta ferrenha entre eles, entre o gladiador, entre os representantes do Império Shi'ar. Meu irmão, o bicho pegou. E no final das contas, a própria Jean Grey, tomando a consciência dela, né? Tomando a consciência dela e segurando a consciência da Fênix, ela mesma se coloca na frente de um canhão de plasma que tira a sua vida diante de um atônico Cíclope, porque o Cíclope está paralisado, não consegue fazer nada, porque ela trava o Cíclope, diz que vai amar ele para sempre, eu sempre estarei com você, uma coisa assim, e aí recebe aquela rajada fatal nas costas. Aquele momento foi um dos momentos mais impactantes dos X-Men. A gente sabe que teve muita coisa que aconteceu, muita água que rolou por baixo da ponte, mas ninguém esperava que a própria Jean Grey fosse colocar fim à sua própria vida. Pois é, gente. Bora lá, vamos lá pro terceiro agora, vem comigo. Fala, galera, em terceiro lugar eu trago The Ultimate Spider-Man. Sim, a morte trágica de Peter Parker do universo Ultimate, que foi morto durante um combate, um confronto com o seu arqui-inimigo, Duende Verde. Mas olha, é aquela situação, né? Infelizmente, é necessário acontecer uma coisa para que outra coisa possa, um novo ciclo possa ressurgir. Porque se não fosse a morte do Peter Parker no universo Ultimate, nós não teríamos Miles Morales, não teríamos o Homem-Aranha do Miles Morales. Pois bem, gente, foi exatamente isso. A morte do Peter Parker deu abertura para que pudesse existir Miles Morales. Sabia disso? Sabia disso? Sabia não, né? Então comenta aqui se tu sabia. Se não sabia, fica sabendo agora. Nosso querido Peter encontrou a morte nas mãos do seu arqui-inimigo Duende Verde. Pois é, vamos lá para a segunda? Bora lá? Ainda tem, rapaz, claro que tem, chega mais. Bora lá! Em segundo lugar, eu trago a morte trágica de quem? Capitão América. Pois é, durante os eventos de Guerra Civil, todo mundo sabe que havia o lado do Tony Stark, e havia o lado do Steve Rogers, né? Que era contra o registro dos super-heróis, dos poderosos, dos mutantes, essas coisas todas. Eles entraram em vias de fato, a gente sabe, teve até aquele filme, né, do Guerra Civil, o Capitão América, e todo mundo fala que é um filme dos Vingadores, porque, né, a gente vê lá todo mundo lá, mas exatamente por causa daquilo, em determinado momento, Steve Rogers, depois de muita luta, ele se entrega, sim, ele se entrega à força de segurança para poder ser conduzido para um julgamento, para poder ser preso. Só que exatamente nesse momento, ele é covardemente alvejado e morre na frente de todos. Gente, para vocês terem noção, essa morte do Capitão América, ela é tida por muitos como uma morte que gerou extrema polêmica nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Capitão América, ele representava a esperança, né? O americano, ele olha o Capitão América, ele representa a esperança, o poder da nação. E aí o cara que era o cara mais poderoso, o cara que representava tudo de bom, ele é morto assim, covardemente, na frente de todo mundo. Nossa, choveu uma avalanche de carta aí, protesto, neguinho indo nas bancas, neguinho fazendo escarcéu para poder reverter a situação, mas ó, não reverteu. Tanto não reverteu que ele ficou morto de 2004 até 2009, quando ele novamente voltou, à vida, né? E é isso, gente, é isso. O nosso querido Cap, como diz lá o Scott Lang, pois é, o nosso querido Cap encontrou as mortes no número na revista Capitão América, número 25, durante os eventos de Guerra Civil. Bora lá, vamos para a última e derradeira. Será que você conhece? Acho que não. Vem lá. Pois é, gente, a última e derradeira morte, para mim também é uma das mortes mais trágicas, porque ela tem algo de real. Pois bem, eu tô falando de quem? Eu tô falando do Capitão Marvel, ou como era conhecido pelos Kree, Marvel. Pois é, gente. Marvel, em 1982, nos foi apresentada pela Marvel a graphic novel A Morte de Capitão Marvel. E isso se dava por quê? Porque após ele ser exposto a um gás tóxico, né, chamado Compound 13, ele acabou desenvolvendo células cancerígenas no corpo dele. E como ele tinha, né, a própria engenharia, né, a energia dele Kree, que eles, acho que se não me engano, eles falam que é a gana negra, né, que eu acho que é essa energia. Essa gana, ela, ao mesmo tempo em que ela ajudava, né, entre aspas, resguardar ele de certos ataques que ele recebia, ela também impedia que o tratamento contra a doença fosse efetivo para ele. Gente, essa graphic novel, ela é a primeira graphic novel que a Marvel lançou. Se você não sabe, tá aí a curiosidade.
Foi a primeira graphic novel. E o que acontece? Essa graphic novel, ela mostrava estou falando todas as mentes mais inteligentes. Tinha Reed Richards, tinha Stephen Strange, tinha a inteligência Kree. Por quê? Porque, se você não sabe, o Marvel pros Kree, ele foi traidor, porque ele resolveu ficar com a gente. Ó, ele apoiou a gente e largou a terra dele. E ele era tido como traidor. Gente, pra vocês terem noção, essa HQ, ela é tão impactante que em dado momento, até os Skrulls, que são inimigos ferrenhos do Capitão Marvel, né, do Marvel, ele aparece lá, ele manda um emissário Skrull com uma medalha para ele, uma medalha de honra, falando que ele foi o maior inimigo que o Império Skrull enfrentou até hoje. Se liga nisso, gente. E além disso, os vilões também apareceram para prestar as homenagens. Sim, meu amigo. Os vilões apareceram lá, os heróis da Silva, que isso? Aí o vilão ia até a cama, falava assim. Agora tem uma coisa muito interessante. Em um determinado momento, ele entra num estágio, como se fosse coma, sabe? Ele entra num estágio de coma, aonde o Thanos aparece para ele, porque o Thanos também era um grande inimigo do Capitão Marvel, né? E aí o Thanos, com a Senhora Morte, ajuda o Capitão Marvel a fazer a transição da vida para a morte. E aí o que ele faz? Ele faz com que a mente, dentro da mente, olha que legal, cara, porra, tem alguma coisa, não existe, né, falar coisa legal na morte, né, pô, mas a HQ, isso eu achei uma ideia muito top. Eles, ao invés dele morrer debilitado numa cama, tá? A projeção astral levou ele a ter um último confronto com o Thanos, para que ele morresse durante uma batalha, entendeu? Para que o espírito dele de guerreiro fosse morresse durante uma batalha e não debilitado numa cama. Gente, essa graphic novel, se você não teve a possibilidade de ler, procura aí, entendeu? Tem uns torrents por aí que você consegue achar, entendeu? Pois é, você consegue achar e consegue ler. Vai ser uma leitura que vai valer a pena, tá? É de 1982 essa graphic novel, mas, pô, você vê ali o Capitão, você vê o desespero das mentes mais inteligentes do universo Marvel tentando salvar o cara sem conseguir. Opa, o negócio é doído, tá? Pois é, pra você que ficou até agora, você sabia de todas essas 7 mortes trágicas? Qual é? Não, peraí, Anderson, mas tem essa aqui que é mais trágica que você não colocou. Comenta aqui que eu faço um vídeo 2. Se você colocar aqui algumas mortes que são mais trágicas do que essa, que mudaram, tá? Que mudaram o universo da Marvel Comics, você me fala aqui que eu vou fazer. E de repente eu vou fazer uma também da DC. Se você é DC-nauta, tá aqui, comenta aqui também. Pô, Anderson, tem essa aqui, essa daqui também é boa, tá certo? Como eu falo, o motivo de eu estar aqui é ter vocês aí do outro lado. Então, vem fazer parte desses loucos que não são poucos e contam com você. Vem comigo. No caminho, eu explico.